Olá, seja bem-vindo ao podcast AF Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é Nova Diretriz Brasileira sobre o manejo da terapia antidiabética no diabetes mellitus tipo 2. Pessoal, agora no mês de agosto de 2025, a Sociedade Brasileira de Diabetes atualizou vários capítulos das suas diretrizes, incluindo o capítulo de tratamento do diabetes mellitus tipo 2. Inclusive, um dos autores desse capítulo está aqui, o professor Luciano Albuquerque, que vejam, teremos a honra da participação de um autor da diretriz na nossa discussão, no nosso videocast. Mas bem, o que chama a atenção nessa nova diretriz? A gente observa que fatores que anteriormente já tinham peso importante na decisão terapêutica, como a hemoglobina glicada e o risco cardiovascular, formam agora um grupo que inclui também a avaliação de IMC. A classificação do peso corporal do paciente, se ele apresenta sobrepeso ou obesidade, também é agora decisiva para a tomada de decisão. Bem, pessoal, risco cardiovascular já era algo que tinha um peso muito grande em relação à escolha dos antidiabéticos. E eles novamente preconizam que ao avaliar inicialmente um paciente com diabetes tipo 2, antes de decidir em relação à prescrição inicial, a gente classifica esse paciente em relação ao risco, né, Eric? Isso. O risco cardiovascular, então, é um dos parâmetros que a gente vai utilizar, e aí eles vão dividir o paciente com risco baixo intermediário, e se existe risco baixo, né, paciente com diabetes, mas pelo menos ela é intermediário, e o outro grupo de pacientes com alto ou muito alto. Então, para a decisão terapêutica, eles colocam aí o alto e muito alto no mesmo bolo, né? Então, assim, de uma forma geral, o que seria o intermediário? É aquele paciente mais jovem, homem abaixo de 50 anos ou mulher abaixo de 56 anos, sem nenhum outro fator de risco associado para a doença cardiovascular, sem nenhum achado que indique doença aterosclerótica subclínica e, obviamente, sem evento cardiovascular. Então, ou seja, muito pouca gente. Sim. Esses seriam os pacientes de risco baixo / intermediário. Certo. Né? E aí você também vai combinar com isso se o paciente tem o peso normal ou se tem sobrepeso ou obesidade, e sempre avaliar também a hemoglobina glicada. E eles colocaram como ponto de corte que a gente vai ficar falando ao longo desse podcast, é de 7,5. Então você vai avaliar se é uma hemoglobina glicada abaixo de 7,5 ou se é uma hemoglobina glicada de 7,5 ou mais. Então, como a gente vai ver ao longo do podcast, as recomendações vão ser sempre baseadas na conjunção desses critérios. O risco cardiovascular, o peso e o nível da hemoglobina glicada, que sempre vai ser esse valor aí de 7,5 que a gente vai falar daqui para frente. Perfeito. Eu só queria dizer assim, o 7,5 ele precisa de uma observação, porque quando foi colocado na diretriz anterior, o 7,5 era no sentido de que você, para cada classe terapêutica, em média, você consegue reduzir 1 ponto na glicada, né? Então, na medida que tivesse acima de 7,5, colocando como uma meta inicial 6,5, paciente sem outras grandes complicações, então você precisaria de 2 drogas para chegar abaixo do 6,5, porque não chegaria com outra, né? E aí agora, como a gente está vendo impacto com GLP-1 e GLP-1/GIP, terapia dupla, às vezes a monoterapia desse agonista, ele já vai baixar mais de 1,5 ponto, às vezes 2 pontos de hemoglobina glicada. Então, dependendo da droga inicial, tanto que até existe a observação naquelas glicadas mais elevadas, né? Você talvez não precise necessariamente da terapia dupla, passando um pouquinho ali do 7,5, né? Então, é uma recomendação geral, mas cabe essa individualização. Perfeito. Para simplificar a nossa discussão, eu vou trazer aqui perfis de pacientes e nós iremos debater, então, qual seria a escolha terapêutica inicial. É importante que vocês entendam que a nossa discussão parte da ideia de que são pacientes recém-diagnosticados. É claro que se há um paciente com DM2 há muito tempo que não está usando uma droga que é preconizada para aquele perfil, o esquema deverá ser modificado, mas a gente vai abordar aqui como sendo um paciente até então virgem de tratamento. Primeiro perfil, para a gente discutir a recomendação da nova diretriz. Um paciente com diabetes mellitus tipo 2, recém-diagnosticado, de alto risco cardiovascular ou muito alto risco cardiovascular, que apresente sobrepeso ou obesidade. Como é que ficou a diretriz em relação ao tratamento desse perfil? Esse eu acho que é o perfil mais fácil, né, da gente resolver, né? Então a gente vai tentar exatamente buscar um agente que ele vai ter benefício em relação tanto ao risco cardiovascular como à questão da obesidade. E aí a gente vai ter como classe principalmente o GLP-1.
tá? Na classificação já desde aquela diretriz luso-brasileira, né, que se criou essa nomenclatura dos AD1s e AD, né? Então, o AD1 seria aquele agente que, além do benefício de controle glicêmico, ele também tivesse impacto em evento cardiovascular. E aí, nominalmente, a gente tem os IS-GLT2, tem esse benefício, empaglifosina, dapaglifosina, canaglifosina, em relação a desfecho cardiovascular, e também os agonistas de GLP-1, especificamente aqueles análogos humanos, né? Então, assim, a liraglutida, a semaglutida e a dulaglutida seriam os 3 principais que teriam esses benefícios, né? A gente vai ter aí o senão da tirzepatida, né? Porque a tirzepatida a gente já teve a apresentação dos dados do Surpass VO-T, mostrando que teria benefício em relação à redução do desfecho cardiovascular. Foi uma questão de comparação com dulaglutida, não cabe aqui a gente entrar tanto no detalhe, porque inclusive não foi publicado. Então, exatamente por não ter sido publicado, é que a gente não tem a tirzepatida contemplada nesse tópico, tá? Então, aqui, um paciente com obesidade e alto risco cardiovascular, primeira linha, GLP-1, né? Se você puder usar GLP-1, aí seria realmente liraglutida, semaglutida ou dulaglutida. E aí, obviamente, se a gente quer impacto em relação à obesidade, porque tem a obesidade aí como comorbidade, a semaglutida dentre esses 3 teria o destaque, porque teria o benefício cardiovascular, bem comprovado, teria o benefício em relação à obesidade sendo mais potente do que os outros 2, né? do que a lira e do que a dula. Então, acho que aí fica fácil. Aí já me perguntaram hoje, né, se não pudesse usar GLP-1, né? Aí foi colocado o SGLT2, tem algum efeito em relação à redução de peso também, poderia usar. E aí o 7,5 entra no corte. Se o paciente está com a hemoglobina glicada abaixo de 7,5, ele poderia entrar em monoterapia. Se o paciente está acima de 7,5, terapia dupla. Preferencial, GLP-1 com ISGLT2, óbvio, né? Mas aí dizer, não, o custo é mais elevado. Aí a gente tem que fazer algumas observações. Às vezes a gente tem alguns agonistas orais, a semaglutida oral está aí caindo um pouco o preço. A gente está chegando aí a liraglutida nacional, não chegou com preço inicial tão atrativo, né? Mas a gente espera aí alguns processos de desconto e é uma recomendação qual é a melhor escolha. A melhor escolha é essa. E o que é que vai nortear a sua escolha? Não posso usar GLP-1. Não posso usar ISGLT2, porque talvez o paciente não entre no perfil de receber gratuito. Você vai reforçar que ele precisa de alguma coisa que ajude ele no peso. Não, vou usar metformina. Vou usar metformina, mas vou reforçar medidas comportamentais para tentar perder peso, vou tentar fazer alguma coisa ali para ajudar nisso. Vou evitar sulfonilureia porque ganha peso, vou evitar insulina, pelo menos inicialmente, porque ganha peso. Então eu vou também focar na obesidade, porque perder peso num paciente com diabetes em fase inicial tem um impacto muito grande no segmento dele. Aí lembrar que ele diz, né, que é preferencial se for acima de 7,5 você fazer análogo de GLP-1 com inibidor de SGLT2. Se não der para fazer inibidor de SGLT2, ele coloca claramente lá na recomendação a metformina também. Isso. Então, o análogo de GLP-1 com metformina. Isso. Então, ele faz 2 recomendações, assim, ou você faz o inibidor de SGLT2 que poderia aí ter um efeito aditivo do ponto de vista cardiovascular, não deu, porque vai ficar muito caro, e a gente sabe que vai ficar muito caro, tá falando no contexto de SUS, aí seria a metformina. Perfeito. E quando a gente fala sobre agonista de receptor do GLP-1 que reduz o desfecho, é pensando naquela dose que demonstrou redução de desfecho nos grandes estudos. Isso é até citado na diretriz. Se o paciente não vai tolerar 1 mg semanal de semaglutida subcutânea ou 14 mg oral de semaglutida oral, ou lira 1,8, dula 1,5 por semana, ele até coloca que seria então preferível que ele usasse um outro AD1, no caso do gliflozina, porque são as doses que demonstraram redução do desfecho cardiovascular. Isso pensando no paciente de risco alto ou muito alto. Isso. Vamos virar a chave agora, certo? Mudando o perfil. A gente continua com um paciente com diabetes tipo 2 de alto risco cardiovascular ou muito alto risco, mas agora é um paciente magro. É um paciente sem sobrepeso e sem obesidade. Vamos polemizar um pouco, né, Luciano? Como é que fica agora, Eric, o tratamento desse paciente? Qual seria a droga de primeira escolha, imunoterapia ou terapia dupla? Então, se o paciente é de alto risco cardiovascular ou muito alto risco cardiovascular, a gente sempre deve priorizar uma droga que tem benefício cardiovascular. Nesse caso, como ele não tem sobrepeso e obesidade, o que eles colocam ali como preferencial na diretriz é inibidor de SGLT2, certo? Se a hemoglobina estiver abaixo de 7,5, em monoterapia. Se for uma hemoglobina glicada de 7,5 ou mais, aí a gente associaria a metformina,
Lembrando que se tiver alguma limitação para a associação da metformina, como intolerância ou como a função renal, a gente pode associar também outras medicações, incluindo o próprio análogo de GLP-1, a própria tizepatida, eles podem entrar aí também como outra opção. Mas pensando até no custo, porque embora a gente não tenha falado no início, você falando risco cardiovascular, peso, hemoglobina glicada, eles também falam lá que você deve também considerar aí, nas escolhas custo, acesso do paciente à medicação, tolerabilidade, risco de hipoglicemia. Então, metformina seria a primeira para você pensar em associar. Não pôde por algum motivo, existem as outras possibilidades aí que você deve pesar também. Luciano, eu vi essa recomendação e aí fiquei com uma dúvida. Como é que a diretriz se posiciona em relação ao agonista de receptor do GLP-1 no paciente magro? É seguro, é eficaz nesse perfil? Então, assim, esse foi um motivo de uma certa briga, né? Assim, a conversa é essa. Porque, assim, a gente busca sempre uma evidência, a gente tem que referenciar o que está escrevendo, não pode ser simplesmente a opinião de especialista, a gente acha que pode ter resultado ou não, né? Se a gente for pegar toda a literatura disponível em relação a GLP-1, mesmo os outros estudos que não são direcionados, mesmo que não seja o CVOT, né, aquele estudo para desfecho cardiovascular, tudo é paciente com sobrepeso e obesidade. A gente buscou muito, fez uma revisão muito ampla. Eu consegui um estudo em uma população asiática com peso normal. Eu li essa citação desse estudo na diretriz. Exatamente. Né? Que colocou ela lá. Existe um estudo dessa população asiática tal, que pode ter benefício numa população com peso normal, mas com uma diretriz brasileira, né? Assim, óbvio que a gente tem uma população asiática muito grande no Brasil e talvez tivesse esse benefício, mas a gente não tem esse dado para essa robustez para dizer, no paciente magro, o GLP-1 realmente tem impacto em relação ao desfecho cardiovascular, né? Então, assim, como não tem, nos estudos de SGLT2 não, tem paciente com IMC normal inclusos, nos estudos contra as drogas também. É uma polêmica, porque, por exemplo, a metformina tem estudo mostrando redução de desfecho cardiovascular se você fizer o follow-up do KPDS, né? O KPDS pegou o paciente muito no começo do diabetes, ali 3 anos de diagnóstico, e o primeiro follow-up não foi tão longo e no primeiro não deu benefício em desfecho macrovascular. Mas quando ele faz o follow-up de 10 anos, ele tem benefício, mostra a redução do desfecho. Mas não é aceito, é um estudo secundário, tanto que metformina não entra como AD1, mas tem esse benefício. Mas no KPDS só usava metformina quem tivesse obesidade. O grupo magro era sulfonilureia, né? Então, assim, é uma coisa que a evidência também acaba, para quem tem excesso de peso, fica meio quebrada, mas, assim, dentro de vários outros estudos que tem com paciente com peso normal, metformina também mostra benefício em relação ao controle glicêmico, né? Então, fica nessa linha de raciocínio. A diretriz considera que poderia utilizar. Poderia dentro, mas não seria a primeira seria a primeira escolha. E não teria. Em associar, mas você vai pensar no M2. Ou no paciente que tem alguma contraindicação, a glifosina poderia fazer o análogo, né? Porque não pode, né? Mas assim, mas tem que lembrar que não tem evidência. A diretriz que vai reduzir, que vai reduzir o desfecho cardiovascular, porque todo o estudo de GLP-1 a gente acaba entrando nessa, né? Esse benefício foi pela droga ou foi porque o paciente perdeu peso, né? A gente tem alguns estudos assim, muito específicos, por exemplo, o STRIDE, que era paciente diabético com doença arterial oclusiva periférica. A perda de peso foi mínima, sei lá, 3 quilos, 3 e poucos quilos, e melhorou a função vascular realmente, né? Assim, melhorou o teste de caminhada, melhorou as outras coisas, mas aí você vê que talvez seja realmente o efeito vascular do GLP-1. Mas a gente não tem para falar em redução de desfecho cardiovascular essa evidência para realmente associar, separar tanto isso, né? A análise subgrupo mostra que quem perdeu mais peso ou perdeu menos peso teve benefício do mesmo jeito, mas dentro de todo mundo perdeu peso, né? Não tem aquele grupo que ninguém perdeu nada. Não tem. Em resumo, se tiver alto risco, muito alto risco cardiovascular, você olha o peso. Sim. Se o peso é um sobrepeso ou obesidade, você vai priorizar o análogo do GLP-1. Ele ainda não colocou a tizepatida, mas a gente vai colocar quando sair o estudo, a publicação. Não, isso aí já está meio combinado. A gente já sabe que vai entrar. Acho que vai atualizar, né, Luciano? Isso, assim vai sair o estudo, vai atualizar a diretriz. Se for um paciente com peso normal, sem sobrepeso ou sem obesidade, aí você entra com um inibidor de SGLT2. Então, o peso aí vai determinar no alto ou no muito alto risco cardiovascular. Excelente. Então, o paciente de risco alto ou muito alto está tratado. Vamos agora para um outro perfil. Paciente com diabetes tipo 2, de risco cardiovascular baixo ou intermediário, mas que apresente sobrepeso ou obesidade. Qual é a recomendação para esse perfil? Aqui fica mais fácil. Porque se a gente tem um paciente que não é de alto risco, mas tem obesidade, eu vou priorizar aqueles medicamentos que são potentes para a redução de peso
incluindo aqueles que até a publicação da diretriz não tinham ainda seu trial de desfecho cardiovascular publicado como a tirzepatida. Então, para esse perfil, a droga de primeira escolha seria tirzepatida ou um agonista de receptor de GLP-1. Se glicada menor que 7,5, pode ser feito em monoterapia. Se glicada maior que 7,5, aí você faria então uma terapia dupla, associando a tirzepatida e o agonista de receptor ou um agonista de receptor do GLP-1 com a metformina ou com o inibidor do SGLT2. Mas essa classe, a terapia incretínica, esteja a glicada menor ou maior que 7,5, seria a primeira opção. Ainda considerando que se glicada mais alta, glicada de 8, 8,5, você ainda pode tentar fazer só a terapia incretínica, só a tirzepatida, por exemplo, porque seria uma terapia potente e poderia alcançar a meta glicêmica nesse paciente, como o Luciano falou anteriormente. Eles colocaram esse ponto de corte de 7,5 como se fosse para tudo, mas eu acho que isso que você falou agora é bem pertinente, porque se você está com uma hemoglobina glicada de 8, e tem, mesmo sem ser alto risco cardiovascular, mas tem sobrepeso, tem obesidade, você começa a tirzepatida, você pode muito bem trazer esse paciente para a meta sem necessariamente começar com a terapia dupla. Né? Porque ainda vai depender muito então da droga que você está iniciando. Sim. Mas esse número chega, né? Assim, tanto semaglutida subcutâneo chega próximo de 2 pontos, tirzepatida passa de 2 pontos, né? Tem paciente ali chegando em 5,7 com basal para 7,9, chegando a 5,7. Então tem uma significância boa em relação à redução, inclusive até com a semaglutida oral baixa 1 ponto, 1,5 ponto, né? Então assim, a gente tem droga para chegar na meta, estando acima do 7,5. Assim, mas para recomendação geral, né, vamos colocar aí, não custa nada, bota uma metforminazinha junto. Metformina não vai fazer mal, né? Vai ajudar. E por falar em metformina, Luciano, vamos agora para um grupo que é a minoria dos pacientes com diabetes tipo 2. Como é que a nova diretriz orienta o tratamento de pacientes com diabetes tipo 2 recém-diagnosticado de risco cardiovascular baixo ou intermediário e que não apresentam sobrepeso ou obesidade, ou seja, são pacientes magros. Uma raridade, né? Como é que seria o tratamento desse paciente? Eu ia dizer para investigar MOD, né? Coisas assim diferentes. Não, mas aí assim, pensando que é diabetes tipo 2 e que a gente está falando do tratamento, né? Então vemos. Você não tem obesidade, você não precisa botar uma droga direcionada para obesidade. Você não tem alto risco cardiovascular, você não precisa de priorizar a redução de risco cardiovascular. Aí aqui você tem a metformina entrando bem aqui como uma droga inicial, né? Tem um custo mais acessível, tem um perfil interessante. E aí você poderia usar a IDP4, poderia usar a SGLT2 também, vai ter algum benefício, porque a prioridade aqui é como só... segundo lugar, né? A gliflozina, isso, para monoterapia. Pensando nessa questão de acesso e você preservar, né? A pobre da metformina, né? Ela meio que ficou escanteada agora, então deixaram a minoria em algum momento. A minoria da minoria da minoria. O magro de baixo risco, quem é esse paciente, pelo amor de Deus? Cabe aqui um adendo, né? Que assim, o paciente é magro, mas o paciente não pode ter perdido peso, né? Sim, nos últimos meses. Aí já entra em outro espaço do fluxograma, porque né? aí vai que ele perdeu peso e por alguma razão a glicada veio boa, não sei, se veio uma glicada não tão alta, né? Mas assim, sempre considerar que esse paciente com diabetes magro, questionar o histórico de peso dele, né? Certo. Mas aí fica a metformina mesmo, aí você pode fazer outra... intolerante, ou a função renal... É a questão limitante. Aí você vai para o inibidor de SGLT2 ou é um idoso frágil, né? Aí você começa a ir no inibidor do BPP4, não é só a metformina. Sim. Tem que pensar também nas outras... quem é esse paciente, né? Nas outras questões ali que podem estar envolvidas. E se a glicada for mais alta? For maior que 7,5? Seria metformina com um AD1. Isso. Aí coloca a gliflozina ou agonista de receptor de GLP-1. Exato. Isso. E se não puder fazer por causa do acesso, pode ser outro pode AD, associar medicação. Até sulfonilureia. Eles a gente não falou ainda sulfonilureia, mas tá lá em algumas situações de associação também. Por falar em sulfonilureia, Eric, um dado que me chamou a atenção nessa diretriz, quando eles vão classificar quais são os AD, né? Os antidiabéticos que não reduzem desfecho, mas são seguros do ponto de vista cardiovascular, eles excluem a glibenclamida. Então, consideram apenas gliclazida e glimepirida. Sim. Isso partiu daqueles estudos de coorte, né, retrospectivos, mas a gente não tem ensaio clínico, né, que tem associado a glibenclamida, mas risco de evento. Quem vai estudar glibenclamida hoje em dia? Sim, mas assim, só para deixar claro que a gente não tem um trial que tenha mostrado que glibenclamida aumentou o desfecho cardiovascular. Mas se você pensar só na parte de hipoglicemia, do risco de hipoglicemia... Sim. É porque ele usa na definição
que são seguros do ponto de Sim, vista sim. cardiovascular, né? Tem hipótese, porque a gente vai ter ali, se você for buscar resultado de acorde, VADT e tal, tem aqueles grupos de pacientes que tiveram maior evento de hipoglicemia, maior ganho de peso e que acabou aumentando o evento cardiovascular, né? E aí, como era um estudo um pouquinho mais antigo, basicamente esses pacientes usaram insulina e sulfonilureia, principalmente glibenclamida. Então, como você tem estudo de segurança com glimepirida, tem estudo de segurança com gliclazida, e a glibenclamida acaba ficando ali no bolo do risco, então realmente aí você tem que deixar a glibenclamida um pouquinho como não indicado. Se você puder não usar, não use. Né? O que fica a mensagem é, se você está com paciente baixo risco cardiovascular, sem obesidade, vai começar metformina aí, mas o paciente tem hemoglobina maior que 7,5, você vai associar alguma coisa, não tem condições de fazer inibidor de SGLT2, de análogo de GLP-1, né? Ou até de outras, porque inibidor de PP4 também é caro. E a gente vai recair o quê? Sulfonilureia, no SUS, principalmente. Que é o fluxograma do SUS, né? Isso, vai recair aí, esse paciente vai recair na sulfonilureia. Tentar preferir, a mensagem é essa, gliclazida ou glimepirida e evitar glibenclamida. Isso vai ser possível em todo lugar? Não. Né? Se a gente pegar a realidade de SUS, interiorzão, às vezes não tem. Às vezes mesmo aqui em Recife, às vezes falta na prefeitura gliclazida e o paciente pode não ter dinheiro para comprar. Acaba na glibenclamida. Mas não seria o ideal. Antes que alguém vá sacudir pedra aqui achando que a gente está faltando alguma coisa, né? Lembrar que esse capítulo é para paciente sem doença estabelecida, né? Então a gente está falando porque paciente sem doença cardiovascular, ele é alto risco, ele não é muito alto. E ele não tem também nefropatia instalada, né? Ele manda que você avalie, antes de escolher a droga, também avaliar a nefropatia, mas se ele tiver nefropatia, ele vai para o capítulo de nefropatia. Se ele tiver insuficiência cardíaca, ele vai para o capítulo de insuficiência cardíaca. Então, assim, aqui nem tem insuficiência cardíaca, porque a insuficiência cardíaca teria o próprio, não tem nefropatia, porque aí teria também uma mudança, e não tem doença cardiovascular estabelecida, tá? Inclusive, eles atualizaram bastante o capítulo dessa renal diabetes, mas eu acho que isso aí vai ser assunto para outro dia, né, Ícaro? Sim. Apesar de que, assim, o paciente de muito alto risco que ele cita poderia ser esse com doença estabelecida, né? Apesar de não ter um fluxograma. Eu acho que não tem insuficiência cardíaca. Sem DRC, perfeito. Aí é um tema de outro podcast, né, Luciano? Isso. Bem, agora em relação à intensificação de tratamento. Ficou muito claro até aqui, como o professor Eric e o professor Luciano comentaram, quais são as drogas de escolha para cada perfil, mas imaginemos que essa estratégia inicial não foi suficiente para colocar a hemoglobina glicada na meta. Numa reavaliação após 3 meses, nosso paciente persiste com glicada maior que 7% ou maior que a meta que você individualizou e determinou para aquele perfil. Quais seriam os próximos passos, então, de intensificação? Então, se você está com terapia dupla, você pode partir para uma terapia tripla, né? Essa terapia tripla pode ser uma terceira droga, um antidiabético, não necessariamente insulina, mas pode ser insulina também, a terceira medicação, fazer uma insulina bedtime, por que não? Né? Entra aí também. A qualquer momento a insulina está correta, né? Se está fazendo terapia tripla, pode tanto entrar com insulina como entrar com a terapia quádrupla. E aí existem várias associações possíveis. O que é muito importante saber? Você não pode misturar medicamentos com o mesmo mecanismo de ação. Então, o paciente está usando análogo de GLP-1, não vai poder usar inibidor de PP4, ou está usando semaglutida, vai usar tirzepatida. Né? Você não pode misturar mecanismos de ação semelhantes. Agora, você pode fazer pioglitazona, inibidor de PP4, metformina, inibidor de SGLT2, você pode fazer essa combinação. Então, só ter esse cuidado. E aí vai chegar um momento que o paciente já está em terapia quádrupla, persiste com glicada fora de meta, e é recomendação formal, né, Luciano? Terapia baseada em insulina para esse paciente. Isso. Daqui a pouco a gente vai discutir como tratar o paciente sintomático. Mas mesmo nesse assintomático, terapia quádrupla não resolveu, seria insulina o próximo passo. E como já foi colocado, que não precisa esperar pelas 4 drogas para começar a insulina nesse contexto, né? Acho que aí cabe a individualização. Mas como a gente já falou antes, e o IMC é um dos pontos a ser considerado, né? A insulinoterapia tem classicamente esse ganho de peso, né? E aí talvez não seja uma droga interessante para você colocar assim nessas primeiras fileiras, né? É uma droga que tem segurança cardiovascular, não aumenta o índice de eventos, desde que não tem hipoglicemia, mas que tem ganho de peso. Então, assim, para a grande maioria dos pacientes, ela vai acabar ficando ali para terceira, quarta linha realmente, porque, né, você vai se o paciente, principalmente, tem que ver também a questão de custo e de acesso. Porque às vezes o paciente tem condições de fazer uma terceira droga, porque a gente sabe que quanto mais aumenta a quantidade de drogas, mais caro vai ficar. Sim. Porque o que a gente tem no SUS? Metformina,
sulfonilureia e, se o paciente está acima de 65 anos, inibidor de SGLT2. Às vezes, o paciente fazer 3, 4 drogas é mais caro, só que a insulina ele consegue de graça. Então, às vezes, a gente poderia até fazer uma terceira ou uma quarta droga, mas tem uma limitação de acesso, a gente acaba fazendo também insulina, mesmo não sendo paciente com sintomas de insulinopenia ou paciente com a glicada tão alta. Perfeito. Então, até aqui, nós discutimos com a participação de um dos autores da diretriz quais são as recomendações para pacientes com diabetes tipo 2 de alto risco, com sobrepeso ou obesidade, sem sobrepeso ou obesidade, pacientes de baixo risco também com ou sem excesso de peso e como intensificar esse tratamento. Mas agora, como é que a gente deve manejar aqueles pacientes que desde o início já apresentam hiperglicemia mais grave com sintomas? E em relação à associação de insulina basal com agonista de receptor de GLP-1, quando é que ela deve ser preferida? E por fim, qual é a hora de desintensificar, de voltar atrás em relação à insulina e preferir antidiabéticos? Isso pode ser feito em algum momento? A gente vai discutir esses tópicos na segunda parte desse videocast. Se você quiser conferir a versão completa do nosso videocast, acesse a plataforma do curso de atualização em endocrinologia do AFIA Endocrino Papers. Eu espero você por lá, juntamente com os professores Luciano Albuquerque, Eric Trovão e Patrícia Gadelha. Até lá!